Let's have another word of prayer. Vamos ter outra palavra de oração. Lord, we do come with really grateful hearts tonight. Senhor, nós nos achegamos a Ti com um coração grato nessa noite. Lord, we're thankful that you are the one who's first loved us. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos amou em primeiro lugar. Lord, you have sought us out and you have redeemed us. O Senhor nos buscou e nos redimiu. And you have brought us together in your wonderful presence. E o Senhor nos reuniu na sua maravilhosa presença. Each one of us here tonight are a testimony of your marvelous love. Cada um de nós é um testemunho do seu maravilhoso amor. So Lord, as your love would touch our hearts tonight, O seu amor toca os nossos corações nessa noite. we would respond and open our hearts to you. Nós vamos responder e abrir nossos corações para Ti, That you would be able to achieve all that you desire. para que o Senhor possa receber tudo que o Senhor merece. Lord, we're thankful that we can give ourselves to you. Senhor, nós te agradecemos por poder darmos a Ti, Lord, for speaking and for translating and for hearing. por falar, por traduzir e por ouvir. And we're thankful for the very specific anointing of the Holy Spirit for this time. E nós somos gratos pela unção específica do Espírito Santo para este We momento. pray your life through the Spirit would have a freedom to draw each one of us unto yourself. Que a Tua vida tenha liberdade para fluir em cada um de nós. Lord, we also know how much the enemy hates us being here. E nós sabemos também, Senhor, quanto o inimigo odeia que nós estamos aqui. So we're very grateful that we can declare that Jesus Christ is Lord over this time. Então nós somos muito gratos em podermos declarar que o Senhor Jesus é o Senhor deste momento. And by faith we can step into all that you have for us. E pela fé nós podemos adentrar a tudo que o Senhor preparou. Everything for spirit, soul, and body. É espírito, alma e corpo. You are our total provision. O Senhor é a total And provisão. we worship you for that. E nós te adoramos por isso. In thy precious name. No teu Amen. precioso nome, amém. As our brother mentioned, the burden that the Lord has put upon my heart for our times together is the letter to the church in Philippi. Como o irmão já falou, o encargo que o Senhor colocou no nosso coração para esse tempo é a carta aos Filipenses. But I understand that we already have some experts on this book here. Mas eu fiquei sabendo que tem alguns experts aqui na carta de Filipenses. Because I understand some sisters have been studying this. Eu fiquei sabendo que algumas irmãs estavam estudando a carta aos Filipenses. So we'll yield to them. Então nós vamos render a elas. This is one thing a brother always learns. Isso é uma coisa que um irmão sempre aprende. The sister's always right. As irmãs estão sempre certas. Stella and I have been married 40 years. Eu e a Estela estamos casados há 40 anos. The sister's always right. As irmãs estão sempre certas. Yes, dear. Sim, sim, amada. Yeah. But we're thankful how Paul has written this very special letter to this church. Mas nós estamos gratos ao Senhor como Paulo escreveu essa carta tão especial aos Because Filipenses. Paul had a very special relationship to this church. Porque Paulo tinha um relacionamento especial com essa igreja. We can say that all the letters all the letters are love letters. Nós podemos dizer que todas as cartas são cartas de amor. Am I doing something? We can say that all of the letters that Paul wrote were love letters. Nós podemos dizer que todas as cartas que Paulo escreveu eram cartas de amor. But Paul had an exceptionally personal relationship with those in Philippi. Mas Paulo tinha um relacionamento excepcional com aqueles lá em Filipos. And this in particular is a love letter. E essa em particular é uma carta de amor. As we see in the chapter 1, Como nós vemos ali no capítulo 1, Paul starts off with verses 1 and 2. Paulo começa com os versículos 1 e 2. It says, Paul and Timothy, bondservants of Christ Jesus, to all the saints in Christ Jesus who are in Philippi, including the overseers and deacons, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Now, as Paul writes to these dear ones, Paulo, ao escrever para esses amados, we have to remember where Paul is. Where Paul is. nós temos que nos lembrar onde Paulo estava. Because Paul is not in the best of circumstances. Porque Paulo não estava na melhor circunstância. So for the sisters that have been studying this letter, Então, para as irmãs que estavam estudando essa carta, where is Paul? onde estava Paulo? In jail. Estava na Yeah. prisão. Amen. Amém. Yes. And it wasn't a very nice jail. Não era uma prisão muito bonita. He was under the conditions of the Caesar named Nero.
Ele estava debaixo daquele César chamado Nero. And he was a very cruel person. E ele era uma pessoa muito cruel. And the conditions that Paul were living under was really, to say they're bad is a very understatement. E as condições que Paulo estava vivendo, para dizer que eram ruins, é dizer pouco. And in addition to this, he was chained to a Roman soldier all the time. Em adição a isso, ele era acorrentado a um soldado romano todo momento. At first, he wasn't even sure what would happen to him. No começo, ele nem sabia o que ia acontecer com He ele. didn't know if he would live or die. Ele não sabia se ia viver ou morrer. But then we know in chapter 1, Então, nós sabemos ali no capítulo 1, Paul became convinced that he would live. Paulo teve confiança que ele ia viver. At first, he wasn't sure if he would die and go be with the Lord. Ele não tinha certeza, em primeiro lugar, se ele ia morrer, ir para o Senhor. He said, that'd be better. Ele disse, isso seria melhor. He said, but it's necessary for me to stay and be here with you. Mas ele disse, é necessário que eu fique aqui com vocês. So in this very personal letter that Paul writes, Então, nessa carta tão pessoal que Paulo escreve, if we just read this letter, se a gente só ler essa carta, except for a couple of little hints, we wouldn't know Paul's really extreme conditions. com exceção de alguns lugares, a gente não vai adivinhar que Paulo estava em tais condições. But in spite of the conditions that he's in, Mas apesar da condição que ele estava, we see the joy of the Lord throughout this letter. nós vemos a alegria do Senhor no decorrer dessa And carta. we see the love of Christ being expressed. Quando nós vemos o amor de Cristo sendo expresso. Now, let's stop and look at the beginning of the church in Philippi. Vamos parar e ver o começo da igreja lá em Filipos. In Philippians, in the church in Philippi, we know we're introduced to it in Acts chapter 16. A igreja em Filipos é introduzida lá em Atos capítulo 16. And who initiated the birth of the church in E Philippi? quem iniciou o encargo do nascimento da igreja em Filipos? Was it Paul's idea? Será que era uma ideia de Paulo? Did Paul say, "Oh, I want to go to Philippi to start a church"? Será que Paulo disse, eu quero ir lá para Filipos começar uma igreja? No, actually, we know from that chapter Não, a partir daquele capítulo, that Paul had it upon his heart to go to Asia, Paulo tinha no seu coração para ir à Ásia, but the Lord had other plans. mas o Senhor tinha outros planos. And thank the Lord, Paul yielded to the Lord. E graças a Deus, Paulo se rendeu ao Senhor. Paul wanted to go this way, and the Lord said no. Paulo queria ir por esse caminho e o Senhor disse não. Paul wanted to go this way, the Lord said no. Paulo queria ir para aquele caminho e o Senhor disse não. And then through a dream, the Lord spoke to Paul to come over to Europe. E aí o Senhor falou através de um sonho a Paulo para ele ir à Europa. So we see from the very beginning of this church in Philippi, Então nós vemos que desde o começo daquela igreja em Filipos, it was the Lord who took the initiative here. foi o Senhor que tomou a iniciativa The ali. Lord had it upon his heart that there would be those in Philippi that would know him. O Senhor tinha no seu coração que haveria aqueles em Filipos que o conheceriam. And he directed Paul over there. E ele direcionou Paulo para ali. And we see that as Paul went over there, E nós vemos que quando Paulo foi para ali, as he arrives there in Philippi, quando ele chega ali em Filipos, he spends a few days in town. ele passa alguns dias lá na cidade. Again, he doesn't find any men. Aí ele não encontrou nenhum homem. Who does Paul have to go to? Então, para quem Paulo deveria ir? He goes to the women, Aí ele vai para as mulheres. those women that are there praying. As mulheres estavam ali orando. Thank the Lord for praying women. Graças a Deus por mulheres que oram. And it was really through the prayers of these dear ones E foi através das orações dessas queridas that the Lord was able to raise up que o this Senhor foi testimony there. capaz de levantar um testemunho ali. We know as Paul went among these dear ones, Então, nós sabemos que quando Paulo estava ali entre aqueles amados, there was one named Lydia who responded. havia ali uma mulher chamada Lídia que respondeu a ele. And she responded, when Paul shared the word, she responded with a fullness of heart. Quando Paulo compartilhou a palavra, Lídia respondeu com o coração pleno. And she didn't respond just with words, Ela não respondeu só com palavras, but she responded with actions. mas ela respondeu com ações. She responded with the love of Christ. Ela correspondeu com o amor de The Cristo. love of Christ had touched her heart, O amor de Cristo agarrou seu coração. and she responded in love. E ela respondeu em amor. And she brought Paul and those with him to come into her home. E ela trouxe Paulo e aqueles que estavam com ele até a sua casa. So we see from the very beginning of the church in Philippi, Então nós vemos que desde o começo da igreja em this Filipos, church is noted for its love.
A igreja ali era reconhecida pelo seu amor. Not just talking about love, Não somente falar sobre amor, but displaying and showing the love of mas Christ. mostrando o amor de Cristo, demonstrando ele. We know later, because Paul set the slave girl free, Nós sabemos mais tarde porque Paulo libertou uma moça escrava. Paul was thrown in jail. Paulo foi lançado na prisão. But then, by the mercy of the Lord, Aí de novo, pela misericórdia do Senhor, the Lord arranges this and brings about an earthquake. o Senhor providenciou um terremoto. And we know how through this earthquake, the jailer and all of his family are saved. E nós sabemos que através desse terremoto, as prisões foram abertas e houve salvação. This jailer was getting ready to kill himself. É, The jailer was getting ready to kill himself. aí aquela prisão estava pronta para acabar com ele, matá-lo. But Paul spoke out Mas Paulo falou to stop him. para pará-lo. And thank the Lord, he was able to hear Paul's voice. Let me correct something. Ele está falando do carcereiro que ia se matar quando houve aquele terremoto e os prisioneiros foram soltos, né? E Paulo gritou dizendo: "Pare!" And he came to Paul and said, "What must I do to be saved?" E ele veio até Paulo e disse: "O que eu devo fazer para ser salvo?" And praise the Lord, the jailer and all of his household were saved. E graças a Deus porque aquele homem e toda a sua casa foi salva. And again, they showed Paul the love of Christ. Então, mostrou o amor de Cristo. They brought Paul in and Silas and they washed their wounds and they cared for them. E aqueles irmãos pegaram Paulo, lavaram as suas feridas e cuidaram dele. Oh, such a care, such a joy, such a love being Tal displayed. cuidado, tal amor, tal alegria sendo demonstrada. And we know throughout the history of the church in Philippi, E nós sabemos que através da história da igreja em Filipos, not only during just this beginning time, não somente nesse começo, but also throughout many opportunities, mas de muitas oportunidades. those in Philippi would go and minister to Paul. Muitos em Filipos foram até Paulo ministrar a They ele. would go there and help him, not only physically, but also help him financially. Não somente foram lá, mas ajudaram ele, não só fisicamente, como financeiramente. Now, it's about 12 years after Paul's first visit to Philippi Isso se passou agora, 12 anos após Paulo ter visitado eles pela primeira that Paul vez. writes this letter. Aí Paulo escreve essa carta. And really, the occasion for the letter E a ocasião pela qual a carta foi escrita is that there's one named Epaphroditus, é que havia um homem chamado Epafrodito. and he takes a love gift to Paul. Esse Epafrodito levou uma doação de amor para Paulo. We see them continuing to display the love of Christ to Paul. Nós vemos esse homem demonstrando o amor de Cristo por Paulo. So as we look at this letter, Então, olharmos para essa carta, we really see the love of Christ throughout the letter. nós vemos realmente o amor de Cristo no decorrer dela toda. It's interesting, in almost half of the verses in this letter, É interessante que quase a metade dos versículos dessa carta, our Lord Jesus Christ is mentioned, o nosso Senhor Jesus Cristo é mencionado. either through Lord or Jesus or Christ, Ou através de Senhor, Jesus ou Cristo. because He is the object of this love. Porque Ele é o objeto desse amor. The object of love is Christ. O objeto do amor é Cristo. And what is the response to this love? E qual que é a resposta a esse amor? What is the response to the love of Christ? Qual que é a resposta ao amor de Cristo? It's this other key word in this letter, Então tem outras palavras-chave nessa carta. joy and rejoicing. Alegrai e alegrai-vos. Used time and time again É usado uma e outra vez. when we're touched by the love of Christ. Quando nós somos tocados pelo amor de Deus, The de response Cristo. we have is a joy and rejoicing. A resposta que nós temos é uma alegria, um regozijar. So during our 4 times together, Então, durante esses 4 momentos que nós vamos ter juntos, we want to look at each chapter nós queremos olhar para cada capítulo under the overall theme of the love of Christ. sobre o tema do amor de Cristo. And in the first chapter, No primeiro capítulo, we see the confidence in the love of Christ. nós vemos a confiança no amor de Cristo. Paul had a confidence in the love of Christ, Paulo tinha uma confiança no amor de Cristo. not in man, Não em homens, not in himself, não nele but mesmo, a confidence in the love of mas uma Christ. confiança no amor de Cristo. In the second chapter, No segundo capítulo, we see the cost of the love of Christ. nós vemos o custo do amor de Cristo. How much this love of Christ, we see the cost of it. Quanto desse amor de Cristo nós vemos nele o custo. And then in chapter 3, E aí no capítulo 3, as we hear much of Paul's testimony, nós vemos muito do testemunho de Paulo. we see how Paul was controlled by the love of Nós Christ. vemos como Paulo era controlado pelo amor de Cristo. And then in chapter 4 E aí no capítulo 4, is Paul's testimony at the end.
o testemunho de Paulo no fim, that he was content in the love of Christ. que ele estava contente no amor de Cristo. So we have 4 different words that begin with the letter C. Então, nós temos 4 palavras que começam com a letra C: We have confidence, confiança, cost, custo, controlled, controle and contentment. e contentamento. It was a little bit of a challenge to line them up in both English and Portuguese. É um pouco difícil alinhar isso no inglês e no português, So it worked out. mas deu certo. Okay, so let's look at the letter. Vamos olhar para a carta. Okay. So I'd like, for the sake of time, I'm just going to ask my sister if she would read from verse 3 to the end of chapter 1. Então, por causa do tempo, eu vou pedir que a irmã leia do versículo 3 até o fim do capítulo 1. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retém em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais, em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiantemente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará a salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei, e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Somente deveis portai-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente, com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Amen.
From the very beginning, we see how special this letter is. Desde o começo nós vemos quão especial é essa carta. Because we know that when Paul was in prison, he wrote 3 letters. Porque nós sabemos que quando Paulo estava na prisão, ele escreveu 3 cartas. 3 letters to different churches. 3 cartas para diferentes igrejas. He also wrote a letter to Ephesus and the church in Colossae. Ele também escreveu a carta aos Efésios e aos Colossenses. And it's interesting, when Paul started those 2 letters, E quando Paulo começou aquelas cartas, he writes, escreveu, as Paul the apostle. ele diz Paulo, o apóstolo. But how does he open this letter? Mas como ele abre essa carta? He says, Paul, a bondservant. É Paulo, um servo. And the bondservant we know in the scriptures E um servo ou um escravo de amor, como diz a Escritura, is one who is in love with his master é um que está em amor, que tem amor, está apaixonado pelo seu and mestre. forsakes his own freedom E por causa da sua própria and liberdade, testifies that I love my master ele abriu mão da sua própria liberdade e diz: eu amo meu mestre. and I'm going to serve him all E my eu life. vou servi-lo por toda a minha So vida. Paul testifies from the very beginning Então Paulo testifica desde o começo that he's captured by this love of que ele Christ. foi capturado por esse amor de Cristo. And Paul, in the spirit of that, E Paulo, no espírito disto, he continues with such a heart of thanksgiving ele continua com o coração cheio de gratidão for all that these dear ones in Philippi have done for him. por todos aqueles que cuidaram tanto dele em Filipos. He's so thankful for the special relationship that they have. Ele estava tão grato por aquele relacionamento especial que eles tinham. How from the very beginning there was this kindredness, from the very beginning there was this joint sharing of life in Christ. Desde o começo havia um compartilhar de alegria daquela vida de They were Cristo. brought into this fellowship that they have in Christ. Eles foram levados àquela comunhão que eles tinham em And the Cristo. Lord in his wonderful grace and mercy, E o Senhor, na sua maravilhosa graça e misericórdia, these dear ones in Philippi, they continued in this way, as we said. aqueles queridos em Filipos continuaram dessa forma lá. He says from the first day until now, Porque ele diz, desde o primeiro dia até agora, 12 years later, 12 anos mais tarde, there's a consistency here. havia uma consistência ali, There's a diligence. havia uma There's a diligência, joint working together. havia uma cooperação mútua. And how this speaks of one's being constrained by the love of E Christ. como isso fala de alguém ser constrangido pelo amor de Cristo? Because you can start working with someone, Porque você pode começar a trabalhar com alguém, but if that's not founded in love, mas se isso não for fundamentado em amor, it's not going to continue. não vai continuar. But Paul had a confidence in these dear ones. Mas Paulo tinha uma confiança naqueles queridos. But the confidence he had A confiança que ele tinha wasn't in them. não estava His neles. confidence was in the Lord. A confiança dele estava no Senhor. He saw their heart for the Lord. Ele viu o coração deles para o He saw Senhor. the Lord working in them. Ele viu o Senhor trabalhando And he neles. said, I'm confident that this work that the Lord has begun in E you, ele disse, eu tenho confiança, eu tenho certeza que essa obra que o Senhor começou em vós, he will perfect it until the day of Christ Ele a Jesus. aperfeiçoará até o dia de Jesus The Lord Cristo. had started a good work within them. O Senhor começou uma boa obra dentro And deles. Paul saw this work and was able to share in it with them. E Paulo viu essa obra e era capaz de compartilhar com eles. And because of that, there was this affection that they had for one another. E por causa disso, eles tinham uma tal afeição um com os outros. Because they had this affection of Christ. Porque eles tinham aquela afeição de Cristo. The love of Christ had captured them. O amor de Cristo os capturou. The love of Christ had captured Paul. Esse mesmo amor capturou também Paulo. And they were all partaking of this together. E ambos estavam partilhando disso. And then Paul Juntos. as Paul continues in this letter, E Paulo, ao continuar nessa carta, he offers this prayer for them. ele oferece essa oração por eles. If we look in verses 9 through 11, Se a gente olhar do versículo 9 até we o see 11, Paul pouring out his heart for them. você vê Paulo derramando seu coração por eles. He thanks them for the love that they have. Ele agradece pelo amor que eles tinham. He testifies of their love. Ele testemunha do amor But he deles. says we can't stop here. Mas ele diz, nós não podemos parar aqui. He wants that love to abound even more. Nós precisamos que esse amor abunde mais ainda. But how is he praying for it to abound? Mas como ele está orando para que isso abundasse? In real knowledge and all discernment. Em real ciência, em toda ciência e And it's conhecimento, with purpose. mas com um propósito. That they would be able to approve the things that are excellent in order to be sincere and blameless until the day of Christ. Para que eles aprovassem as coisas excelentes, para que eles fossem sinceros e sem escândalo algum,
até o dia de Cristo. Paul had this heart for them, Paulo tinha um coração para that eles. they would be pressing on, Ele tinha um desejo que eles and continuassem, not just settling in, não somente se acomodassem, but he knew that they need to have this discerning love within their spirits, mas ele sabia que eles precisavam ter esse discernimento de amor no espírito deles. because there was many difficult things ahead of them. Porque tinham muitas coisas difíceis vindo diante And deles. brothers and sisters, in the days we're living in, Irmãos e irmãs, nos dias que nós vivemos we hoje, need to have this discerning love, nós precisamos ter esse discernimento do amor. because we face many challenges. Porque nós enfrentamos muitos desafios. We can see how Paul even uses this whole matter of discerning love. Nós vemos como Paulo utilizou essa questão do discernimento do The amor. testimony of this discerning love within his life. O testemunho do discernimento desse amor na sua própria vida. Because we see as this chapter continues, Porque nós vemos, quando continua esse capítulo, Paul's circumstances looked horrible, as circunstâncias de Paulo pareciam horríveis. but Paul discerned the goodness of what the Lord was doing through him. Mas Paulo discerniu o bem que Deus estava fazendo apesar de tudo aquilo. Paul looked the way different brethren were acting. Paulo olhou para diferentes irmãos que estavam agindo. He saw the way different ones were sharing the gospel. Ele viu como os irmãos estavam pregando o evangelho de maneira And his diferente. discerning love was able to distinguish between them. E o discernimento do amor permitiu que Paulo discernisse a diferença. Even when he was faced with this life and death, Mesmo quando ele enfrentou, estava diante da morte e da vida. discerning love saw that it was necessary for him to stay. O discernimento do amor disse a ele que era necessário que ele permanecesse vivo. And in this spirit of a discerning love, E no espírito desse discernimento do amor, Paul exhorts these ones in Philippi to walk in a worthy manner. Paulo admoesta os filipenses a andarem. Verse 27. Ok, yeah. Para que os filipenses se portassem dignamente, Exhorts them to walk in a worthy manner, de andar de uma maneira digna. regardless of what might lie ahead of them. Não importa o que tivesse diante deles. Because he tells them at the end of the chapter, Porque ele diz no final do capítulo, this wonderful love letter. essa maravilhosa carta de amor. How does this first chapter end up? Como o primeiro capítulo acaba? He says, rejoice in the Lord, Ele disse: alegrai-vos no Senhor. because soon you will be suffering like me. Porque vocês vão sofrer comigo. And what was Paul's secret for being able to rejoice while suffering? E qual que era o segredo de Paulo de poder se alegrar quando estava sofrendo? He was captured. He was confident of the love of Christ. Ele foi capturado, ele tinha confiança no amor de Deus, de And he was Cristo. preparing these dear ones in Philippi E ele estava preparando aqueles queridos em Filipos that whatever might be ahead of them, para qualquer coisa que tivesse diante if deles. their confidence was in the love of Christ, Se a confiança deles estivesse no amor de Cristo, he would be there to hold them through whatever sufferings they went through. esse amor poderia guardar qualquer sofrimento que eles passassem. Today, this whole matter of love has been so greatly distorted. Hoje em dia, essa questão do amor é tão distorcida. This love, it gets twisted, and we just have to love everything. É tão distorcida essa questão do amor, a gente tem que amar tudo. But what is Paul praying for in their love? Mas para o que Paulo estava orando que eles amassem? Paul is praying in a very specific way for them. Paulo estava orando de uma maneira muito específica. He wants their love to abound. Ele queria que o amor deles abundasse, But crescesse. How is it to abound? Como ele iria abundar? He says he wants it to abound in real knowledge and discernment. Ele diz que o amor dele é crescer em ciência, em todo conhecimento. Now, when we think of this, Quando nós pensamos a respeito disto, we normally think of knowledge and discernment as one thing, nós pensamos que ciência e discernimento, conhecimento é uma coisa. and love is another thing. E o amor é outra coisa. We normally don't put them together. Normalmente nós não colocamos eles juntos. Oftentimes, different brothers or sisters or even assemblies are known, oh, there's such love there. Há muitas vezes, assembleias, os irmãos dizem, tem tanto amor ali. Or maybe this assembly is, oh, there's such a real knowledge there.
Ah, ou então dizer, nessa assembleia tem tal conhecimento ali. But so often we don't put love and knowledge together. Mas nós não colocamos muitas vezes o conhecimento e o amor juntos. Often we look at them as being separate and distinct. Nós olhamos para eles como algo separado, distinto. Oh, but brothers and sisters in the Lord, they're very much interrelated. Mas no Senhor, irmãos e irmãs, eles estão muito relacionados. Because in the world we have a saying that love is blind. No mundo nós temos um ditado que diz: o amor é cego. But in the Lord, true love is not blind. Mas no Senhor, o amor verdadeiro não é cego. True love knows all and still loves. O amor verdadeiro sabe tudo e ainda When ama. our Lord came to this earth, Quando nosso Senhor veio até essa terra, He saw our condition. Ele viu a nossa He condição. saw that we were sinners. Ele viu que nós éramos He saw that pecadores, we were rebels. que nós éramos rebeldes, And He still loved us. mas Ele ainda nos amou. That was Peter's testimony at the end of the Gospel of John. Esse foi o testemunho de Pedro no final do Evangelho de João. When the Lord asked Peter that third time, Peter, do you love me? Quando o Senhor perguntou 3 vezes a Pedro, Pedro, tu me amas? Peter could say, Lord, thou knowest all things. Pedro disse, Senhor, tu sabes todas as coisas. Thank the Lord when we even think of, as in Romans 8. Graças a Deus por Romanos 8, It says, while we were yet sinners, God demonstrated His love towards us. que diz, quando nós éramos ainda pecadores, Deus demonstrou o seu amor para conosco. And this is what Paul is trying to convey to those dear ones in Philippi. E é isso que Paulo está tentando convencer aqueles amados em Filipos. Of how this love needs to, I just remember, that's Romans 5, I think. Yeah, Era okay. Romanos 5, não 8. Sometimes I have a delayed reaction. Okay. But it's Paul's trying to convey to the dear ones Então Paulo está tentando convencer aqueles amados that this love that they have, que aquele amor que eles tinham, this love, he wants it to abound and grow in a fuller experience of ele Christ. queria que crescesse, abundasse numa experiência de conhecimento maior de That Cristo, they would know more of Christ. que houvesse mais de They would Cristo, experience more of Christ. que eles experimentassem mais de And the Cristo mind of Christ would be dwelling richly within them. e que a mente de Cristo habitasse ricamente neles. Because love without knowledge and discernment, Porque amor sem discernimento e conhecimento one is simply a fanatic. é simplesmente fanático. It's just a fanatic. A pessoa se torna somente um fanático. Before Paul knew the Lord, Antes que Paulo conhecesse o Senhor, Paul loved God. Paulo amava Deus. He thought he was serving God. Ele pensava que ele estava servindo a But he Deus. was a fanatic about persecuting the church. Mas ele era um fanático em perseguir a igreja. Because he didn't have the true knowledge and discernment of what was on God's heart. Porque ele não tinha o conhecimento, discernimento verdadeiro a respeito de Deus. With the Lord, with his disciples. O Senhor com seus discípulos, We know that James and John, they wanted to call down lightning. porque nós sabemos que João e Tiago eram chamados de filhos do trovão. They loved the Lord so much, Eles amavam o Senhor tanto, but they were without knowledge and discernment. mas eles estavam sem conhecimento e discernimento. And I think it's a marvelous testimony of what the Lord does, E eu acho que é um testemunho maravilhoso do que o Senhor faz. of how he takes one like a John, Quando a gente vê que ele pega uma pessoa como João, who at one moment was calling down lightning upon someone, que uma hora estava pedindo para descer raio e trovão sobre and umas transformed pessoas him into the apostle of love. e transformá-lo num apóstolo do amor. Oh, how we need this knowledge and discernment with our Como love. nós precisamos desse discernimento e conhecimento. It do goes the amor. other way also, Também pode ser o contrário. because we can have knowledge without love, Nós podemos também ter conhecimento sem amor. and then all we have is pride. E tudo que a gente tem aí é orgulho. If we just have knowledge, Se nós tivermos só without conhecimento, the love of Christ in our heart, sem o amor de Cristo em nossos it's just corações, pride. só vamos ter orgulho. The same with discernment. A mesma coisa com Maybe discernimento. ones can discern this and discern that, Talvez uma pessoa possa discernir isso ou aquilo, but without love, mas sem amor it's just self-righteousness. é só uma justiça própria. You think you know better. Você acha que você sabe melhor. Oh, I see that we should do this or that. Eu vejo que a gente tem que fazer We isso ou lift aquilo. ourselves up. Nós nos elevamos. How we need this knowledge, discernment, and love together. Como nós precisamos desse discernimento e conhecimento e amor And juntos. this is what Paul prays for them. E é isso que Paulo ora para And this eles. is what we need in this hour. E é isso que nós precisamos nesta hora. Now, as we said, Paul prays that their love would abound more and more. Então Paulo
ora para que o amor deles cresça mais e mais. Now, this is a challenge to all of us. Isso é um desafio para todos nós, Because so often, brothers and sisters, we can have some experiences with the Lord. porque muitas vezes, irmãos, a gente pode ter alguma experiência com o Senhor, And we can experience His faithfulness. e nós podemos levar nossa experiência de forma fiel. But then we can start to become comfortable. Aí a gente começa a ficar And confortável, we can start to settle down. e a gente começa a se acomodar. And we think, oh, this is a good life now. E aí a gente começa a dizer, isso é uma vida boa agora. You know, we have our meetings. Nós temos as nossas I have reuniões. my devotions every Eu tenho day. minha devoção todo dia. And we just kind of go coasting along. E aí a gente vai sendo levado. But brothers and sisters, in life, Mas, irmãos e irmãs, na vida and in love, it has to continue to grow. na vida e no amor, nós precisamos continuar a crescer. Because there's no neutrality in the love of Christ. Porque não existe neutralidade no amor de Cristo. If that love of Christ is not growing in our hearts, Se o amor de Cristo não está crescendo nos nossos corações, do you know remember how it's described in Matthew? vocês se lembram como isso é descrito em Mateus? It says in the end days, Diz lá, nos dias finais, That nos love of- últimos tempos, the love of many will grow cold. o amor de muitos esfriará. If we're not allowing that love to abound within our hearts, Se nós não permitirmos que esse amor abunde em nossos corações, that love will be growing cold. esse amor vai se tornar frio. This is what happened to the church from Ephesus. É isso que aconteceu à igreja em Éfeso. As we look at Revelation 2, Se nós olharmos lá em Apocalipse 2, the Lord says, you have left your first love. o Senhor diz, vocês abandonaram o seu primeiro amor. Outwardly, they were doing everything correctly. No dia a dia, eles estavam fazendo tudo corretamente. They'd known the Lord for many years. Eles conheciam o Senhor há muitos anos. Outwardly, they looked like they had it all together. Externamente, eles se reuniam da mesma But forma, inwardly, they'd left that first love. mas no interior eles abandonaram o seu primeiro And amor. we need to be those ones, brothers and sisters, E nós, irmãos e irmãs, precisamos ser aqueles who are never satisfied with that love of Christ. que nunca estamos satisfeitos com o amor de As it Cristo. touches our hearts and captures us day by day, Quando Ele nos toca o nosso coração dia a dia, it would be abounding more and more within us. que Ele abunde mais e mais dentro de And nós. that abounding is an overflowing love. Abundar é um amor que flui, And it's transborda, overflowing to the glory of God. que transborda até a glória de Deus. Sometimes we think of it as a river of love. Algumas vezes nós pensamos que é como um rio de amor. And the Lord wants that river of love to flow out of our life. E o Senhor quer que aqueles rios de amor fluam para fora da nossa But vida. it's not a river running wild, Mas não é um rio fluindo de maneira desordenada, selvagem. but it's a river controlled by knowledge and discernment going forth to show the power of God. Mas é um rio controlado pelo conhecimento e discernimento de Deus, mostrando o amor dele. Most of the time we've been here in Brazil, it's been raining. Muitas vezes que a gente esteve aqui no Brasil, choveu. And so sometime we were in Salvador. E nós estávamos em Salvador. And one day they received 80% of the rain for their whole month in one day. E um dia caiu chuva de 80% de chuva de todo o mês em um só dia. So the water was abounding, Então as águas estavam abundando, but it was running wild. mas estavam And desgovernadas. it was doing damage instead of good. Estavam, em vez de causando bem, fazendo estragos. But also I know in Brazil Mas eu também sei que no Brasil, that you get much of your electricity through the hydroelectric dams. eu sei que vocês têm eletricidade, a maioria da eletricidade, através daquelas comportas de águas, de usinas hidroelétricas. So, but as you look at those dams, Mas vocês, ao olharem aquelas usinas there are those hidrelétricas, huge lakes and rivers that go into them. tem aqueles lagos e rios enormes ali, chegando perto delas. But it's flowing with a purpose. Mas elas estão fluindo, aquelas águas, com um propósito. And as that channel gets narrower and narrower, Aí quando vai afunilando aqueles rios, the power increases. o poder aumenta. And it gains power and it's effective for its purpose. E é adquirido um poder com um propósito. So, brothers and sisters, as we talk about this love overflowing, Então, irmãos e irmãs, quando a gente fala desse amor abundando, transbordando, it's not like a river run wild. não é como um rio
agindo desgovernadamente. But it's the love of the river of love flowing that the power of God would be seen within us. Mas que o rio do amor de Deus flua de tal forma que o poder de Deus seja visto em nós. And how does this love continue to abound in us? E como esse amor continua a abundar em nós? It abounds simply because Paul had a confidence in Christ. Abunda simplesmente porque Paulo tinha uma confiança em He Cristo. said, "For me to live is Christ. Ele disse, para mim o viver é Cristo. For me to live is Christ. This is what I'm confident of." Para mim o viver é Cristo, é isto que eu tenho And if confiança. that life of Christ can live within me, E se essa vida de Cristo pode viver em mim, if that life of Christ can keep growing and abounding, e se essa vida de Cristo pode continuar crescendo e abundando, we will have a confidence in this love of Christ. então nós vamos ter uma confiança nesse amor de Cristo, That it will abound to His glory and honor. que vai abundar para a sua glória e And honra. it will accomplish what He purposed. E for. vai realizar, cumprir o que Ele quer. He has a great purpose in this. Ele tem um grande propósito He's nisto. doing a great work. Ele está fazendo uma grande obra. That work of perfecting us. A obra de nos aperfeiçoar. And He perfects us through this love. E ela nos aperfeiçoa através deste amor. And this is Paul's prayer for those in Philippi. E essa é a oração de Paulo para aqueles em Filipos. So what is this real knowledge that Paul prays for? Então, o que é esse real conhecimento que Paulo ora aqui? This is not a mental knowledge, Isso aqui não é um conhecimento mental, but it's a knowledge that one has experienced and known to be reality. mas é um conhecimento que alguém experimenta e sabe que é a realidade. Now, mental knowledge, when we talk of that, Quando a gente fala de conhecimento mental, it's something that we acquire and we get a hold of. é algo que a gente adquire e nos agarramos. But real knowledge, real spiritual knowledge, Mas o real conhecimento espiritual, it acquires us, it gets a hold of us. ele que nos agarra, nos preenche. The mental knowledge, it puffs us up. O conhecimento mental nos infla. We become very proud. Nós nos tornamos muito orgulhosos. Oh, we can read many books Nós podemos ler muitos livros. and we can gain much knowledge. Nós podemos ganhar muito conhecimento. And then our heads get so big. Aí nossas coisas vão ficar tão grandes. We can talk about any subject. Nós podemos falar de qualquer assunto. But is there life being expressed? Mas será que está havendo uma vida sendo expressa? One of the differences between what I'm calling mental knowledge and this real knowledge Uma diferença que eu chamo entre esse conhecimento espiritual e conhecimento mental is that mental knowledge puffs up. é que o conhecimento mental nos infla. But when this real knowledge gets us, Mas quando esse real conhecimento nos conquista, it humbles us. nos humilha, It brings us down ele nos derruba, because we see who He is. porque nós vemos quem ele é. And it controls us. E isto nos controla. How are these ones to walk in a worthy manner? Como esses queridos poderiam andar de uma maneira digna? They walk in a worthy manner because they're controlled by that love of Christ. Eles podiam andar de uma maneira digna porque eles foram controlados pelo amor de Cristo. And the Lord, He takes us through many experiences E o Senhor nos leva a muitas experiências so that we can really have this real experiential knowledge. para que nós tenhamos esse real conhecimento. Many of us, we can talk of how God is a God of peace. Muitos de nós podem falar como que nós conhecemos esse Deus de paz. Jesus Christ is our peace. Jesus Cristo é a nossa paz. But then we go through a tragedy. Mas aí nós passamos por uma tragédia. Our mother, our father pass away. Talvez o nosso pai ou mãe morre. And then in a very real way, E aí, de uma maneira muito real, we know the Lord is our peace. nós conhecemos que o Senhor é a nossa paz. It's not just something here, Não é algo somente aqui, but something within our hearts. mas algo nos nossos corações. And we know it was not from ourselves, E nós sabemos que não é vindo de nós mesmos, but it was something that came from His heart. mas é algo que veio do coração dele. And this is what Paul is praying for. É isso que Paulo está orando. Because as we know this real experiential knowledge, Porque se nós conhecêssemos esse conhecimento real, espiritual, it's knowing His heart. é conhecer, ele é conhecer It's o knowing seu what- coração. Knowing what the heart of our Lord is. Conhecer o que é o coração do nosso Senhor. What's upon His heart? O que está no coração What's dele? upon what is His desire? Qual que é o seu desejo? And then His desire becomes our desire. Aí o desejo dele vai se tornar o nosso desejo. This is one of the characteristics of love. Essa é uma das características do amor. As ones fall in love,
Quando alguém se apaixona, as they get to know one another, ela começa a conhecer a outra there's pessoa. this really knowing of each other Há um real conhecimento de um do outro. that they understand, Aí eles começam a entender. and they know what's upon their heart. E começam a entender o que tem no coração do outro. Paul had been captured by this, Paulo foi capturado por isto. and he was desiring that these dear ones in Philippi, E ele desejava que aqueles queridos em that Filipos, they would enter into this knowledge also, que eles adentrassem e tivessem também esse that they would conhecimento. experience the fullness of all the Lord has for them. Que eles experimentassem toda a plenitude do que Cristo tinha para But he eles. wasn't just praying that they would have knowledge. Ele não estava orando somente para que eles tivessem He conhecimento, was also praying they would have discernment. para que eles também tivessem discernimento. Now it's interesting, this is the only place in the New Testament this word is used. I'm going to explain in Portuguese. Oh, Okay. okay. Na versão dele diz, em vez de ciência, diz discernimento. Ele está falando que é a única lugar que aparece essa palavra no Novo Testamento. Okay. Okay. And it means having wise insight into situations. Isso é ter uma sábio discernimento das situações. Having wise and to be able to discern and to judge. É ser sábio, capaz de discernir e julgar. To be able to tell the difference between things. É ser capaz de dizer a diferença entre coisas. Not just, and it's looking beyond the outside. É olhar além do exterior. Not judging by what something looks like outwardly, É não julgar conforme o que você vê exteriormente, but seeing an inward reality. mas ver uma realidade interior. Not judging by certain actions Não julgando por certas or ações what they say, ou pelo que é dito, but seeing true motives. mas ver através dos motivos. Being able to see beyond the outward into what's going on in reality. É ver além do exterior e descobrir o que é a realidade. It's really being able to recognize his life in these days. É realmente reconhecer a vida dele nestes dias. His life and his ways in these days. A sua vida e os seus caminhos nestes dias. He says, many will come in my name. Ele disse, muitos virão em meu nome. How are we going to be able to tell the difference? Como nós vamos dizer a diferença? Unless we really know his life. A não ser que nós realmente conheçamos a sua And vida. that we can have our spiritual senses trained. A não ser que nós tenhamos os nossos sentidos espirituais realmente To treinados. be able to discern between what's of him and what's not of him. Para podermos discernir o que é dele e o que não é. Today we see many things with the name Christian on it. Hoje nós vemos muitas coisas com o nome cristão, And ou it's Cristo. sad that many believers, if they see the name Christian, E é muito triste que muitos cristãos, ao verem o nome cristão, they say, oh, we need to love them. e nós dizemos, nossa, nós precisamos amá-los. And we just embrace it. E aí nós abraçamos eles. But Paul is praying here. Mas Paulo está orando That aqui, just because we see something outwardly, não é porque nós vemos algo exteriormente, we need to have our spiritual senses trained que nós não devamos ter o nosso espírito treinado with that real knowledge and true com discernment aquele real conhecimento e discernimento to be able to see beyond the outward para ser capaz de ver além do que está por and fora recognize his life in the e situations. reconhecer a vida do Senhor nas situações. Because many will come in his name, Porque muitos virão em seu many nome, use his name. muitos usam o nome But dele. do we know his life? Mas será que nós conhecemos, vemos nisso a vida dele? One time, Stella and I were visiting some saints in California, Uma vez eu e a Estela estávamos visitando uns santos na Califórnia. and we were driving to the meeting on Sunday. E nós estávamos dirigindo para a reunião no domingo. So we had a car, and we were going to follow this couple. Então, nós estávamos num carro e íamos seguir um casal. So they told us to follow them to the meeting. Então, esse casal falou para seguir eles até a reunião. So we were driving through one of the freeways there, Então, a gente estava dirigindo ali pela uma das rodovias. and I was looking around at the scenery. E eu estava olhando todo aquele visual. And I turned and I looked back at the car, E aí eu olhei para trás. and there was two cars in front of us, Aí eu olhei para frente, tinha dois carros and they were na frente. exactly the same. E eram igualzinhos. It was two Mazdas. Eram dois Mazdas. And we looked inside, E aí a gente olhou para dentro. and there were 4 people, E aí tinham 4 pessoas. mother, father, 2 children. Aí eles começaram a seguir esse carro que era igual e olharam só que tinham 4 pessoas. O pai, a mãe e os filhos. So we looked at one car,
E aí a gente olhou para um carro, They were same color. Everything's the same. tudo era igual. We looked at one car. Aí nós olhamos para outro carro, We looked at the other car. aí nós olhamos para o outro. It's like, which one are we to follow? Aí nós pensamos, qual será que a gente vai Same seguir? appearance. Era tudo a mesma aparência. How can we tell the difference? Como que a gente pode dizer a diferença? We didn't memorize the license plate. A gente não memorizou lá a placa, So we kept looking. aí nós ficamos olhando. But do you know what the secret was? Mas você sabe qual que era o segredo? We recognized the life inside one car, and we didn't know the life in the other car. Nós reconhecemos a vida que estava dentro de um carro e não reconhecemos a vida que estava no outro carro. We saw the car that we knew the life, Nós vimos aquele carro que a gente conhecia aquelas and vidas. that's the car we followed. E aí, esse carro que a gente seguiu. And brothers and sisters, in these days, Irmãos e irmãs, nestes dias, there are many ones that will come in the name of the Lord. muitos virão no nome do Senhor. They can look the same outwardly, Eles podem por fora parecer o mesmo. but do we have the witness of that life within? Mas será que nós temos o testemunho da vida que está dentro This is deles? the one. This is why we need to have our spiritual senses trained, Por isso que nós precisamos ter os nossos sentidos espirituais treinados, that we can be able to follow His life. para que nós possamos seguir a vida dele. It's wonderful how the Lord trains our senses. É maravilhoso como o Senhor treina os nossos sentidos. Sometimes He takes us through difficult situations. Às vezes ele nos faz passar por situações difíceis. If we think of the life of Joseph, Se a gente pensar na vida de José, it was really through some trials that Joseph went through that the Lord trained him. foi através de muitas provações que o Senhor treinou José. Remember when Joseph was young, he had a dream. Vocês se lembram quando José era novo, ele teve um sonho? He had those two dreams. Ele teve 2 sonhos. And he shared with his brothers and E ao father. compartilhar com o pai e seus irmãos, He could just tell them about the dream. ele só pôde falar dos sonhos. He didn't know what it meant. Ele não sabia o que He didn't know significava, what to do with it. ele não sabia o que fazer com aquilo. He just could tell the dream. Ele só pôde dizer o que foi o sonho. But then as he went through some difficult times, Mas aí ele passou por momentos difíceis. he went through some times where his brothers were abusing him, Ele passou por momentos em que os irmãos abusaram dele. and he was in prison. Ele foi para a prisão. And then these two in prison with him, they had dreams. E aí aqueles 2 que foram colocar na prisão com ele também tiveram sonhos. And Joseph was able to interpret their E dreams. aí José foi capaz de interpretar o sonho He deles. not only heard the dream, Ele não somente ouviu os sonhos, but he could tell them what the dream meant. mas ele pôde dizer a eles o que significava. But he still was learning Mas ele ainda estava aprendendo, because he wasn't able to offer them any advice. porque ele não foi capaz de oferecer a eles nenhum conselho. But as he continued through some sufferings, Mas aí, quando ele continuou a ter mais sofrimentos, remember how Pharaoh had some dreams. vocês se lembram quando o faraó teve aqueles sonhos? And then they remembered Joseph. Aí eles se lembraram lá de They José, bring him up out of prison, tiraram ele da prisão, and he's brought before Pharaoh. e aí ele foi levado diante de Faraó. Pharaoh shares his dreams. Faraó compartilhou seus sonhos. Joseph not only can interpret the dreams, Aí José não só interpretou os sonhos, but he has wisdom on what to do. mas ele também teve sabedoria para falar a Faraó o que ele devia fazer com His aquilo. spiritual senses had been trained. Os sentidos espirituais dele He was foram al- He treinados. was always growing, Ele estava sempre that he crescendo. could really learn from the Lord. Ele sempre pôde aprender do Senhor. And brothers and sisters, as we go through various things, Irmãos e irmãs, ao passarmos por diversas the coisas, Lord is using all of those to train us, o Senhor está usando tudo para nos treinar, that we would be strong in spirit. para que nós sejamos fortes no And Espírito. what does it mean to be strong in the spirit? O que significa ser forte no Espírito? Strong in spirit simply means we're one with our Lord. Fortes em Espírito significa que nós somos um com o We nosso have Senhor. that place of communion. Tem aquele lugar de comunhão. We know His heart. Nós conhecemos o coração We know His dele. voice. Nós conhecemos a sua We're voz. available to serve Him. Nós servimos a And Ele. this is what's on Paul's heart for these E dear era ones. isso que estava no coração de Paulo por aqueles amados. And why is Paul praying this for them? Por que Paulo estava orando assim para As we eles? saw in verse 10, Ao vermos no versículo he 10, said the reason that Paul is praying this a razão pela qual Paulo estava orando isto is that they would be able to approve the things that are excellent in order to be sincere and blameless until the day of Christ. para que eles aprovassem as coisas excelentes, para que eles fossem sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. That they could approve when these tests come upon them.
Então, quando o teste viesse sobre eles, eles pudessem aprovar, They would be able to tell the difference. para que eles fossem capazes de dizer a diferença And they could approve those things that are excellent. e aprovasse as coisas que eram excelentes. Now, this proving comes by testing. Esse provar advém de teste. It's like taking a piece of metal É como pegar um pedaço de metal and putting it under a lot of pressure e colocar debaixo de muita pressão to prove how strong this metal is, para provar quão forte esse metal to é, test something for its strength. para testar algo pela sua Now, força. who is the test for? O teste é para quem? Is it for the Lord or is it for those in Philippi? Será que era para o Senhor ou para aqueles que estavam lá em Filipos? The Lord doesn't need, He knows. O Senhor não precisa, Ele sabe. But it's really in the mercy of the Lord. Mas é na misericórdia do Senhor Once go through this test, que ao passarmos por esses so we can testes, see how strong the Lord is, nós podemos ver quão forte o Senhor é. and that our confidence in His love will grow, E a nossa confiança no seu amor vai crescer. and that we will know the genuineness of the things that the Lord has for us. E nós vamos conhecer a genuinidade das coisas que o Senhor tem para nós. Because through the testing, Porque através dos testes, do testar, those better things come forth. aquelas coisas melhores vêm à tona. And then we can approve, we can know those things that are more excellent. E aí nós podemos provar e conhecer que aquelas coisas são mais excelentes. Because, as we said, things can look the same. Porque, como nós dissemos, as coisas podem parecer iguais. But we can distinguish between those things that look similar. Como podemos distingui-las se elas parecem iguais? In 1 Corinthians chapter 15, verse 41, Em 1 Coríntios 15, 41, this word is used there. essa palavra é usada ali. It talks about how one star differs from another in glory. E como que ali diz como um vai diferenciar o outro lá na glória. To distinguish between things that look alike but are different. Distinguir as coisas que parecem, mas são diferentes. And also this word is used in Romans chapter 2 E também essa palavra é usada em Romanos capítulo 2, about approving the things that are more essential. que diz ali para que proveis as coisas mais essenciais. Now some would say this is just being able to distinguish between right and wrong. Alguns dizem que isso daí é só distinguir entre o que é certo e errado. But I think it goes beyond that. Mas eu acho que vai além disto. Because it's pretty easy in general to tell between right and wrong. Porque é muito fácil, em geral, falar o que está certo e o que está errado. At least it used to be kind of easy. Pelo menos era fácil. In the past, now today, right is called wrong, wrong is called right. Mas hoje, o que é certo é chamado de errado, e o que é errado é chamado de certo. But I think what Paul is really speaking of here, Mas o que eu acho que Paulo está realmente falando aqui it's much more than this. é muito mais que It's isso. discerning between good and better. É discernir entre bom e melhor. He says that because there's this old saying. There's this old saying Porque há um velho ditado that good is the enemy of better. que o bom é o inimigo do melhor. We can experience something's good, Nós podemos experimentar coisas boas. but the Lord, He has a better way for us. Mas o Senhor tem uma coisa melhor, um caminho melhor para nós. But we're content with the good, Mas nós nos contentamos com o bom. and we're not pressing on for the better. E aí nós não continuamos, prosseguimos para o que é melhor. But the Lord, He's wanting us to press on Mas o Senhor quer que nós and prossigamos to experience more and more. para experimentarmos mais e mais. He wants this discerning love applied and manifest within their lives. Ele quer que esse amor de discernimento cresça mais e mais nas nossas vidas. Paul showed us in the first chapter how he was applying this in his life. Paulo mostra no primeiro capítulo como ele estava aplicando isso na sua própria vida. As he looked upon his circumstances that he was in, Ao olhar para as circunstâncias nas quais ele estava as he envolvido, was there in that jail, ele estava ali naquela prisão, outwardly it would look very negatively, olhando do lado de fora, parece muito negativo. but with his spiritual eyes, Mas ela foi espiritualizada. he was able to see that this was being used for the progress of the gospel. Mas aí ele pôde ver que ela estava sendo usada para o progresso do Evangelho. That as he was there being strong in the Lord, Porque ele estava ali sendo forte no Senhor. it was also encouraging others to be strong in the E Lord. também estava encorajando outros a serem fortes no Senhor. And also Paul could distinguish between different ones that were sharing the gospel. E também Paulo pôde discernir entre aqueles que estavam pregando o Evangelho. As he saw one group, they were sharing the gospel out of a goodness of their heart. Um grupo estava partilhando, pregando o Evangelho pela bondade do seu coração. But others were sharing it out of selfish ambition. E outros estavam pregando por ambições But egoístas. Paul said, praise God.
Mas Paulo diz, louvado seja o as Senhor, long as Christ is proclaimed. contanto que Cristo seja proclamado. But he does draw a distinction. Mas ele faz uma distinção. As you look at these ones in chapter 1, Se você olha para aqueles no capítulo 1, he says, oh, Christ is proclaimed. Cristo está sendo proclamado. Then if you look at the beginning of chapter 3, Mas aí, se você olha no começo do capítulo 3, if you look at verse 2, se você olhar no versículo 2, there are some others out there. haviam outros ainda. And he says, beware of the dogs, beware of evil workers, beware of false circumcision, for we are the true circumcision who worship in the Spirit of God and glorify in Christ Jesus and put no confidence in the flesh. E ele diz ali: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. So as he looked at these different ones, Ao olhar para esses diferentes grupos, he saw some that were proclaiming the gospel, ele viu que alguns estavam proclamando o evangelho, even though they were doing it out of a selfish motive, mesmo que eles estavam fazendo por motivos egoístas. maybe even trying to hurt Paul. Fazendo isso, eles estavam tentando machucar Paulo. They said Christ was still being proclaimed. Mas Paulo diz, Cristo ainda está sendo But proclamado. then in chapter 3, Mas aí no capítulo 3, these ones had a different gospel. esses tinham outro These tipo de evangelho. These ones were the Judaizers, Esses eram judaizantes, trying to bring ones back under the law. tentando levar para debaixo da lei. And Paul is saying we need to have our spiritual senses trained E Paulo diz, nós precisamos ter os nossos sentidos espirituais to treinados be able to distinguish between this. para poder discernir entre isto. And also, later on in the letter, Aí mais tarde na carta, Paul said we need this discerning love nós precisamos que esse amor que discerne to help these two sisters that are not getting along. para ajudar aquelas duas irmãs que não estavam se dando muito bem. They've been wonderful servants of the Lord, Elas eram servas maravilhosas do but Senhor, they haven't been getting along. mas elas não estavam se dando bem. Would this discerning love come into that situation and show the way through? E aí vem esse amor, esse discernimento de amor que acha um caminho. Our spiritual senses are being trained, Os brothers and nossos sisters, sentidos espirituais vão sendo treinados, to irmãos e approve irmãs, those things that are excellent. para que nós provemos as coisas que são And excelentes. he is the more excellent way. E Ele é o mais His excelente. life is that more excellent way. A sua vida é a mais excelente. And we need to pray that we could be that, brothers and sisters. E, irmãos, nós precisamos orar para que nós cheguemos a isso, irmãos. And he wants us to be able to approve those things that are excellent. E o Senhor quer que nós provemos essas coisas que são mais As excelentes. that verse 10 continues, E ao continuar aqui o versículo 10, it says, in order to be sincere and blameless until the day of Christ. para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. He wants us to be this way, E o Senhor quer que nós sejamos assim. to be sincere and blameless. Sejamos sinceros e sem And escândalo. when it's speaking of this matter of being, E ao falar dessa questão do ser, this is speaking of the very character and nature of Christ within está us. falando do próprio caráter e natureza de Cristo em nós. The very life of Christ being formed within us. A própria vida de Cristo sendo formada em nós. That we can be sincere. Para que nós possamos ser That there can sinceros. be a purity. Que haja uma pureza. Nothing polluted within us. Nada que nos polua. But we can be those ones that are sincere. Mas que nós possamos ser aqueles que são sinceros. And that we can be blameless. E para que também possamos ser sem we're- escândalo, irrepreensíveis. Now we're going to talk a little more about sincere tomorrow night. Nós vamos falar mais um pouco sobre o que é ser sincero amanhã à noite. As we look at the life of Timothy. Ao olharmos a vida de Timóteo. This is one of the testimonies in Timothy's life Este é um dos testemunhos da vida de Timóteo. of how he was sincere. De como ele era sincero. And brothers and sisters, the Lord is looking for a sincerity within our hearts. E irmãos e irmãs, o Senhor está procurando sinceridade nos nossos There's corações. so much mixture in this time. Tem tanta mistura nesse tempo. So much putting on a false facade. Putting on Colocando uma fachada falsa. or a New Testament word that gets used often is hypocrites. Como diz a linguagem do Novo Testamento, sendo hipócritas. The Lord isn't focusing upon the outside. O Senhor não está focando no exterior. He wants us to be
Ele sincere. quer que nós sejamos He wants sinceros. His life and character worked within us, Ele quer que sua vida e o seu caráter trabalhem em nós. that we could be blameless before Him in these days. Para que nós sejamos irrepreensíveis, sem escândalo, nestes dias. You know, when I think of being blameless, Quando eu penso em ser irrepreensível, sem escândalo, I think of it in two ways. eu penso de duas maneiras. I pray that I not be blameless, Eu oro para que eu seja sem escândalo, que eu não that tenha I not be escândalo. a stumbling block to another brother or sister. Mas que eu também não seja uma pedra de tropeço para outro irmão ou irmã. Sometimes, brothers and sisters, as we go through this life, Algumas vezes, irmãos, ao passarmos por esta vida, we can be stumbling blocks. nós podemos ser pedra de tropeço. Maybe we have knowledge, Talvez nós tenhamos conhecimento, pride is puffing us up. temos orgulho, estamos nos inflando. Maybe we have some discernment without love. Talvez nós tenhamos discernimento sem amor. We're self-righteous. Nós temos justiça própria. Sometimes we can be stumbling blocks, even on the things that we embrace. Às vezes, nós podemos ser pedra de tropeço até nas coisas que nós fazemos. This is why we need this discerning love, Por isso que nós precisamos desse discernimento de amor. that we not be stumbling blocks to one another, Para que nós não sejamos pedras de tropeço uns para os outros. and that we not have anything within us E para que não tenhamos nada em nós. that will cause our own selves to stumble. Para que faça que nós mesmos tropecemos. Praise God in His wonderful love. Graças a Deus no seu grande amor. The Holy Spirit works within each one of us, O Espírito Santo trabalha em cada um de nós. and this is the confidence that Paul had, E essa é a confiança que Paulo tinha. that the very thing that the Lord began to do, Que aquilo que Deus começou a fazer, He would perfect it until that day. Ele aperfeiçoaria até aquele dia. Now we love that verse. Nós amamos esse versículo. We love what He began Nós amamos o que Ele começou and what He'll perfect. e o que Ele vai aperfeiçoar. We love this part. Nós amamos essa parte. But how about the middle part? Mas e quanto ao que está no meio? The process, O processo, the daily cross a cruz diária of removing those things within our own hearts e de remover aquelas coisas que estão nos nossos próprios corações, that cause ourselves to stumble. que faz com que nós tropecemos. When we go through those times of shaking, Quando nós passamos por aqueles momentos de chacoalhar, do we see that it's actually the love of God shaking us? será que nós vemos que é o amor de Deus que está nos chacoalhando? He looks within our lives. Ele olha para as nossas vidas, He says, brother or sister, there's something there that's not healthy for you. aí ele diz, irmão, irmã, tem algo aí que não está sendo saudável, que não é saudável. And I want to touch that. E eu quero tocar nisso. Praise God if we hear His voice and we yield it to Him. Graças a Deus que se nós ouvirmos a sua voz e nos rendermos a Ele, But sometimes we don't hear His voice. mas algumas vezes a gente não ouve a sua voz. So He knocks a little louder Aí ele bate mais forte. and He shakes a little more, Aí ele balança um pouco mais, trying to get our attention tentando focar a nossa so atenção that we will yield to Him para que nós nos rendamos a Ele through this process. através desse processo. One way or the other, brothers and sisters. De uma maneira ou de outra, irmãos The e Lord, irmãs. He's going to finish the process. O Senhor vai terminar o And processo, we want to be those that cooperate with Him now. mas nós queremos ser aqueles que cooperam com Ele agora. Because that we could be those that His very character and nature is within us. Para que sejamos aqueles que têm o seu próprio caráter e natureza em nós. Because in general, when we speak of sincere, Porque, em geral, quando nós falamos de sinceridade, it's really dealing with the integrity of our heart. está falando da integridade, da inteireza do nosso coração. And when we're dealing with blameless, Aí, quando nós estamos falando sem escândalo ou it's irrepreensíveis, dealing a lot with our outward conduct, está falando da nossa conduta exterior, the public conduct that we put forth. uma conduta pública que a gente tem. And again, why are we to be sincere and blameless? Então, por que nós temos que ser sinceros e sem escândalo? As we see in verse 11, Ao vermos no versículo 11, that we may be filled with the fruit of righteousness, para que sejamos cheios dos frutos de justiça, which comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. What is the fruit of righteousness? O que é o fruto de justiça? The fruit of righteousness is the manifestation of His life. Os frutos da justiça são as manifestações da vida dele. His life is within us. Ele tem a vida dele dentro de And He's nós. seeking the manifestation of that life. E ele está procurando uma manifestação da sua And as we vida. yield to Him and say no to Him,
E quando nós dizemos não a Ele, saying, well, we say no, yes, Oh, okay. okay. We yield to him, we say no to ourselves. quando nós rendemos, desculpa, irmãos, quando nós nos rendemos a Ele, dizemos não a nós, His life is formed in a fuller and greater way. a sua vida é formada em nós de uma maneira, numa medida maior. So on that wonderful day of Christ, Então, naquele dia maravilhoso de Cristo, at his judgment seat, no tribunal de Cristo, we'll hear those wonderful words. nós vamos ouvir aquelas palavras maravilhosas. Well done, good and faithful servant. Bem feito, servo bom e fiel. Paul had a confidence in the Lord. Paulo tinha uma confiança no Senhor. May we have a fresh confidence in the love of Que nós Christ. tenhamos também uma confiança fresca no amor de Cristo. Sometimes our confidence can grow weak. Muitas vezes a nossa confiança vai ficando fraca. When things are shaking, Quando as coisas when balançam, things are happening we don't understand, quando as coisas acontecem que nós não our entendemos, confidence in the love of Christ can start to grow weak. a confiança que nós temos no amor de Cristo começa a enfraquecer. But Paul, as he writes this love letters to those in Philippi, Mas quando Paulo escreve essa carta de amor aos Filipenses, is sharing this secret that he has found. ele está compartilhando sobre esse segredo que ele descobriu. Paul had a confidence in the love of Christ. Paulo tinha uma confiança no amor de In Cristo. spite of the circumstances he was in, E apesar das circunstâncias pelas quais ele estava passando, in spite of being in that jail, apesar de estar ali naquela prisão, it didn't look outwardly like Paul was experiencing the love of Christ. não parecia assim de maneira, olhando de fora, que ele estava experimentando o amor de Cristo. But in his heart, he was rejoicing. Mas no coração dele ele estava se alegrando, se regozijando. He had a confidence within his heart Ele tinha uma confiança no seu coração, that the work that the Lord had begun, que a obra que o Senhor tinha começado, he would perfect it until the day ele of Christ. iria aperfeiçoá-la até o dia de And Cristo. brothers and sisters, may we have this confidence. Irmãos e irmãs, que nós também tenhamos essa Not in confiança. anything else. Não em nenhuma outra coisa. Not putting confidence in anything else, Não confiando em nada mais, but a confidence in him. mas colocando a nossa confiança nele. A confidence in the love of A Christ. confiança no amor de That Cristo. as he has called us to Que himself, aquele que nos chamou para si mesmo, he will complete that wonderful work. ele vai terminar aquela obra maravilhosa. Let's pray. Vamos orar, irmãos. Lord, when we touch this matter of the love of Christ, Senhor, quando tocamos nessa questão do amor de Cristo, Lord, there's a humbling within our hearts. Senhor, nós nos humilhamos no nosso coração, Because, Lord, we see how much you have loved us. porque nós vemos o quanto o Senhor nos ama. And we see how little we respond. E, Senhor, nós vemos quão pouco nós respondemos. Lord, we do cry out unto you Senhor, nós realmente clamamos a Ti. that, Lord, as we have touched a little bit tonight on the confidence we have in your love, Que, Senhor, ao tocarmos na pouca confiança que nós temos no Teu amor, that you would Nessa you noite. would speak to our hearts in a very fresh way, para que o Senhor fale de uma maneira nova aos nossos corações. and that we would hear your voice. E que ouçamos a Sua voz. And, Lord, where we're putting confidence in anything else, E, Senhor, nós coloquemos a nossa confiança somente em Ti. we could let those things go E nós possamos abrir mão das outras coisas. and allow the confidence of the love of Christ to E- strengthen us, E permitamos que a confiança no amor de Cristo nos fortaleça. that we could be those that are serving the purpose of God in this generation. Para que sejamos aqueles que estão servindo aos propósitos de Deus nesta geração. In thy name we pray. Em Amen. Teu nome nós oramos. Amém.